questão é aprender a como lidar com essa nova etapa, com essa nova geração e ensiná-los no caminho, primeiramente, e depois resguardá-los, né, em segurança daquilo que eles estão sofrendo, dos ataques que eles estão sofrendo na escola. Então, crianças e adolescentes, venham aqui à frente, por favor. Não cabe todo mundo no canto aí não, gente. Vocês podem vagar. Aí é um canto só, né? Arreda pra cá um pouquinho, por favor. Vocês vão embolar um dentro do outro aí. Fique de pé no seu lugar, estenda suas mãos aqui à frente. Me ajude nessa oração. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Queremos pedir ao Senhor para que possa alcançar o coração dos nossos filhos, alcançar o coração, meu Deus, dos Seus filhos, Pai. Nós somos pais, queremos ser responsáveis e sábios, queremos direcionar nossos filhos no caminho do Senhor, Pai. Mas o mundo tem sido cruel e maligno contra eles. E o que nós queremos te pedir é que o Senhor possa ser o direcionamento, Pai. Que o Senhor não possa deixá-los cair em tentação, que o Senhor possa livrar o coração, a mente deles, Pai. Meu Deus, que nada daquilo que o mundo possa oferecer possa servir de banquete para os nossos filhos, mas que eles possam, meu Deus, se prender, meu Deus, prenderem a mente deles ao Senhor, Pai. Que eles possam orar cada dia mais, buscar a Tua face, entender sobre o Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Que eles possam se apaixonar pela Bíblia Sagrada, que eles possam se apaixonar por aquilo que o Senhor é, Pai, e Te aguardar ansiosamente. Meu Deus, que o mundo não possa achar lugar no coração dos nossos filhos, que a música, meu Deus, de forma explícita, que a música corrupta não possa achar lugar no coração dos nossos filhos, Pai, que as redes sociais de forma corrupta não possa achar, meu Deus, lugar no coração deles, mas que eles possam estar, meu Deus, entendendo aquilo que o Senhor quer deles, entendendo os Teus direcionamentos e a Tua vontade, e ainda que novos, eles possam já viver uma vida conforme o Teu querer, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor também por nós, os pais, sabedoria para cuidar deles. Meu Deus, que nós não possamos apenas falar o que eles devem fazer, mas que nós possamos praticar a Tua vontade, para que eles possam nos assistir e copiar. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem voltar, podem descer já de uma vez. Eu vou fazer depois, pode descer com ela. Desce com ela. Moeda lá embaixo, aqui. A moeda lá embaixo. Aleluia. Pergunta que ele é. De Atos. Capítulo 4. Versículo 32. Lá embaixo desceu o Castiano, deixa eu matar. Tem tanta gente lá embaixo, não fica de olho pra mim. Atos capítulo 4, versículo 32. Nós vamos ler do 32 ao versículo 11. Versículo 32 ao versículo 11.
Hoje eu vou tirar a oferta no final do culto. Vou tirar a oferta no final do culto. Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou nos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do valor. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositando os pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria sob seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio um grande temor aos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar daqueles acontecimentos. Nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua palavra fala nos nossos corações dia após dia. Queremos pedir ao Senhor graça, misericórdia, para que nós possamos entender e sair deste lugar praticantes dela, em nome de Jesus. Tem muito tempo que eu, ao preparar um sermão, eu não sinto tanto temor e tremor no sentido do que eu estava escrevendo. Por quê? Porque é falar sobre um assunto muito difícil nos dias atuais, porque existem extremos complexos, né? O falar sobre finanças na igreja, algumas pessoas falam demais e outras pessoas falam de menos. Alguns falam muito o tempo todo e até, de uma certa forma, abusam das pessoas no sentido de finanças, e outras pessoas, como nós mesmos, às vezes não falamos nada, para que também não possamos ficar sendo chatos nessas questões. E quando eu estava escrevendo, o meu coração enchendo-se de temor o tempo todo. Essa semana eu estava muito aplicado aqui, e então, por muito tempo, e ouvindo muita coisa ao mesmo tempo, mas que o Senhor me dê graça e misericórdia para falar ao coração dos irmãos e que nós possamos sair deste lugar entendendo a palavra do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, tratando-se de oferta, o dízimo, como ele era praticado no Antigo Testamento,
nós não conseguimos praticar mais. Por quê? Porque o dízimo era dado em 3 partes. O judeu não dava um tipo de dízimo. O judeu dava 3 dízimos. O primeiro dízimo era o sacerdotal, o dízimo que ia para um sacerdote, para que o sacerdote se alimentasse e para que a casa do Senhor fosse cuidada quando já era o templo do Senhor. O segundo tipo de dízimo era o dízimo que era colhido e era repartido entre a família daquela pessoa. Então, uma vez por ano, ela separava o dízimo daquilo que ela tinha colhido, ia para o templo e se alimentava no templo com a sua família. E o terceiro tipo de dízimo que os judeus entregavam era o dízimo para os pobres, que era dado uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, para que não houvesse necessidade no meio do povo de Israel. E além disso tudo, eles tinham algumas ofertas que eram ofertas periódicas, como exemplo, primícias. Então o judeu, aquele que o Senhor escolheu, ele era fervoroso quando se tratava de ofertas e quando se tratava de dízimo. Por quê? Porque era uma obrigatoriedade do judeu entregar as suas ofertas e os seus dízimos na casa do Senhor. Mas, porém, os judeus, em sua maioria também, nos tempos do Antigo Testamento, tinham as suas coisas, tinham seu coração nas coisas materiais em excesso. Tanto que as quedas de Israel, elas estavam essencialmente ligadas ao tipo de oferta que aquele povo estava dando. Não foram nenhuma nem 2 vezes que Deus permitiu que Israel caísse. Não foram nenhuma nem 2 vezes que Deus permitiu que a fome matasse o povo de Israel, muitas pessoas em Israel. Por quê? Porque eles esqueceram de honrar ao Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. E o Senhor sempre dizia: querem resolver o problema? Está simples. Se voltem a mim. Lembra daquela aliança que eu fiz com vocês, quando vocês estavam entrando na terra prometida? Lembra daquilo ali? Volta a fazer o que vocês estavam fazendo, que o problema de vocês vai estar resolvido. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha só o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque a terra também era afetada por causa do pecado do povo. A colheita também era afetada por causa do pecado do povo. Então, todo o pecado que o povo cometia, Deus os castigava também, ou principalmente de forma financeira. E se nós formos puxar um pouco antes do povo de Israel, nós vamos ver que a terra, a parte financeira do homem, foi afetada também por causa do pecado. Como, por exemplo, quando o homem cai no paraíso, a mulher recebe as suas consequências, que é submissa ao seu marido, dores de parto. A serpente, animal, você vai rastejar. Satanás, você terá a sua cabeça esmagada. Ao homem comeria da terra de forma penosa. E a própria terra teve as suas consequências para que o homem comesse de forma penosa, que era dar espinhos e ervas daninhas. Ou seja, sem o pecado, a terra daria 100% da sua força. Mas porque o homem pecou no paraíso, a terra ficou comprometida, ou seja, o lado financeiro do homem foi afetado bruscamente por causa da terra. Por causa da queda, perdão. A queda não comprometeu apenas a pós-morte do homem, mas a queda também comprometeu a totalidade do homem. Por exemplo, só existe doença porque o homem caiu no Éden. Só existe orgulho porque o homem caiu no Éden. Só existe libertação porque o homem caiu no Éden. Só existe quebra financeira porque o homem caiu no Éden. Então, quando Jesus nos resgata, Ele não está nos resgatando só para uma vida eterna. Ele está nos resgatando para que nós possamos habitar em novos céus e nova terra, como Ele planejou desde o início. Porque nos novos céus e nova terra que o Senhor planejou e nos disse que nós iríamos, como nós acabamos de cantar, não existe boleto atrasado. Não existe briga por falta de pagamento. Não existe enrolo financeiro. Por quê? Porque o enrolo financeiro, a bagunça financeira, nunca foi plano de Deus para o homem.
Os problemas que nós passamos financeiros nunca foi o desejo de Deus para o homem. Tudo que Deus criou era bom. E aí Deus vem como um resgate. E quando Ele vem nos resgatar, Ele não quer resgatar só nosso corpo, nossa vida para o pós-morte, mas Ele quer nos resgatar para que nós possamos viver a sua vontade por inteiro ainda nessa vida. Qual que é o problema? O problema é que, porque a queda afetou as nossas vidas, nós temos um problema com o dinheiro. Talvez seja o maior problema nosso hoje, que é o nosso problema quando lidamos com o dinheiro. Aí, por exemplo, em Lucas capítulo 16, versículo 13, olha só o que Lucas diz. Jesus dizendo, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou se achegar mais a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus ou ao mamon, ou ao dinheiro. Nos ensinando que o dinheiro não é só um dinheiro, ele é um poder capaz de nos controlar se ele não for controlado. O dinheiro não é só dinheiro. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é um poder que ele pode nos controlar se ele não for controlado. E não é um problema nosso, não. O dinheiro é um problema desde o início da era da igreja. Por quê? Porque as pessoas da primeira igreja lá não eram socialistas. Vende tudo e vamos viver todo mundo a mesma coisa. Não. Mas as pessoas da primeira igreja, eles entenderam o que era serem um só, serem igreja, repartir com o próximo. Olha só o que diz o versículo 32 ao 35 de Atos 4. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus, e todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositando nos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Sabe como a primeira igreja se portava? Um só coração, um só pensamento. Nos ensinando que quando nós nascemos de novo, nada do que temos é nosso. Quando eu nasci de novo, eu entendi que nada que eu tenho é meu. A minha mulher não é minha. O meu marido não é meu. Os meus filhos não são meus. A minha casa não é minha. O meu carro não é meu. Tudo tem dono. E um dia, tudo que o Senhor me deu, os meus recursos, minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido, tudo que Ele me deu, um dia nós iremos apresentá-los ao Senhor. Tudo que você tem, um dia você terá que prestar contas com aquilo que você fez para com o Senhor. A primeira igreja não é que eles eram franciscanos, ou seja, vendiam tudo e ficavam na pobreza, não. Mas eles entendiam que quando eu tinha alguma coisa a mais do que o outro, eu poderia pegar aquilo que eu tinha a mais e entregar para o outro, ou vender e repartir o dinheiro, para que ninguém sofresse nenhum tipo de necessidade. Qual que era o entendimento da primeira igreja? O problema do meu irmão também é o meu problema. Eu sou uma família com ele. O problema que o meu irmão está passando também é um problema meu. Eu também sou uma família com ele. Todos os discípulos de Jesus, os apóstolos da primeira igreja, entenderam que tudo que eu tenho não é meu, tem um dono. E se tem um dono, esse dono requer contas daquilo que ele tem me dado. Portanto, olha só, o que Paulo diz em 2 Coríntios 12:15. Paulo diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-me cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo, eu não estou esperando ser amado em troca. Mas eu amo tanto o meu irmão, eu amo tanto a causa do Senhor, eu amo tanto os filhos do meu Pai, que eu me gastarei e me deixarei ser gasto. Eu entrego tudo. Se o meu irmão tem, se eu tenho, o meu irmão também terá.
Se eu possuo, o meu irmão também vai possuir. Se eu tenho o problema de Jesus para resolver no bairro, na cidade, no país, também é meu. Porém, no meio desse contexto todo, além daqueles que doavam e entregavam os pés dos apóstolos, houve uma entrega radical. Olha só no versículo 36 e 37. Versículo 36 e 37 de Atos 4. Olha só o que diz. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. As pessoas estavam indo de pouco a pouco, mas vem um homem que rompe com tudo. José, chamado Barnabé, vem de um campo que ele tinha, mas ele era levita. E, por exemplo, ele não era natural de Israel. Se ele fosse, ele não poderia ter uma propriedade em Israel, porque os levitas não tinham terra em Israel, porque eles eram sustentados pelo povo. Mas ele era de Chipre, ele tinha uma terra em Chipre. O que ele faz? Vende tudo, traz todo o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Ele poderia não ter vendido, o lote era dele, a propriedade era dele. Mas por que José vende? Porque o seu coração era desprendido. José, Barnabé, entendeu que tudo que ele tinha, tinha dono. E que o pai dele, que Cristo, que Deus, ele tinha outros filhos, e esses filhos eram seus irmãos. E esses irmãos precisavam ter as suas necessidades supridas. Ele pega a terra, vende e entrega nos pés dos apóstolos. Difícil falar sobre isso hoje, né? Porque a confiança desse homem de pegar tanto dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos mostra também a confiança que ele tinha na mordomia, que os apóstolos iriam gerir aquilo ali da forma que devia ser gerida. Abre essas aspas comigo, deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém que faz parte da família de Jesus deveria desconfiar daqueles que Deus colocou para liderar a sua igreja. Mas eu não confio de fulano de tal, meu pastor, eu frequento a igreja dele, mas ele não gere direito as finanças. O que você está fazendo lá? Não confio da forma que ele está gerindo dinheiro. O que é que você está fazendo lá? Não estou dizendo que todos os pastores fazem coisa errada com o dinheiro da igreja. Estou dizendo que se nós estamos em uma igreja e eu não creio, inclusive aqui, se você faz parte da Casa de Paz e não crê que nós gerimos os recursos da forma correta, o que é que você está fazendo aqui? Por quê? Porque o entendimento é que o Senhor dá pastores à igreja, e não igrejas a pastores, para que esses pastores possam gerir os corações e também o dinheiro, o recurso. Vai para tal, vai para tal, vai para tal. Ele vende o lote, a terra, e entrega nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem gerir. E a igreja, a primeira igreja funcionava assim. Eu tinha alguma coisa a mais, eu tinha dois carros, eu vendia um, e eu repartilhava com meus irmãos para que 10 pudessem ter uma bicicleta. E aí eu colocava nos pés do apóstolo, e o apóstolo vinha dividindo. Qual que é o problema, irmão? O problema é que os apóstolos eram de confiança. José vendeu tudo e entregou. Porém, não só nos tempos bíblicos, mas ainda hoje, existem pessoas desonestas no meio do povo de Deus. E é o que nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 de Atos 5. Atos 5, de 1 a 11, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, ou seja, o cara vendeu e a mulher sabia. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade ela seria sua? Ou seja, a terra é sua, você não precisava vender. E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder, porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu aos homens, mas para Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu como morto.
e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora sepultaram. Quase 3 horas depois entrou uma mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam a terra? Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido, e sobreveio grande temor à igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Tinha um cara que repartia e dava tudo, mas tinha os espertinhos que não precisavam vender, porque era deles, mas venderam. E aí na hora que venderam, vieram dizendo: vendemos o lote e entregamos tudo o que nós tínhamos. Primeira coisa, irmão, ninguém era obrigado a vender o que tinha. José, o Barnabé, vendeu e deu nos pés dos apóstolos para que eles pudessem repartir, mas ele não era obrigado, assim como Ananias e Safira não era. Venderam porque quiseram. Venderam porque quiseram. E mentiram também porque quiseram, porque não tinham obrigação nenhuma, porque o dinheiro era deles. Qual que era o problema de Ananias e Safira? Que a segunda observação do texto é que o problema deles é que eles queriam a mesma fama de quem estava dando tudo, porém entregando uma parte. Eles estavam entrando na fila de quem estava dando tudo para ter o mesmo reconhecimento de Barnabé, dizendo: Barnabé entregou tudo, nós também entregamos tudo. Sabe o que eles estavam fazendo? Porque morreram na graça. Porque o engraçado do texto é que ele não morreu lá como Moisés, Nadab e Abiú, a rapaziada que afrontava os líderes e a terra abria e era engolido. Arão e Miriam, quando questionaram Moisés, foram tomados de lepra. Não morreram assim, não. Na lei, não. Morreram na graça. Porque mentiram para o Espírito Santo. Aí você imagina, se fosse nos dias de hoje, quantas pessoas estariam morrendo porque estavam mentindo para o Espírito Santo. Eles poderiam dizer: vendemos o lote e queremos ofertar só uma parte disso, mas não. Eles queriam entrar na fila, queriam reconhecimento de quem estava dando tudo, mas dando só uma parte. Vieram na filinha, José ofertou, eles vieram e disseram: nós também vendemos. Nós queremos ter a mesma fama, a mesma moral que José tinha. Toma parte. O dinheiro era deles, o lote era deles, venderam porque quiseram, poderiam ter ofertado só uma parte, mas o coração deles não estava no Senhor, o coração deles estava no próprio ego. O que nos leva ao terceiro entendimento, qual? A igreja não precisa do dinheiro de quem Jesus não tem o coração. A igreja de Jesus não precisa do dinheiro de quem ele não tem o coração. O coração deles não estava lá. Mas eles queriam ser reconhecidos como aqueles que doavam. Sabe o que eles ganharam? Não foi fama, foi um caixão. Sabe o que eles ganharam? Não foi o reconhecimento, os aplausos da sociedade dizendo: parabéns, vocês ofertaram tudo. Não, foi um caixão. Pedro dizendo: porque mentiu? Você não precisava mentir para o Espírito Santo. Você não precisava mentir pelo valor que você tinha. A partir daquele momento, ele cai como morto, vem os homens e os enterram. Aí vem a mulher dizendo: foi esse valor aí mesmo. Pedro diz: finish. Assim como seu marido já enterraram, você também está indo enterrar. Sabe o que é interessante, irmão? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Talvez seja a pregação mais importante financeiramente que eu estou dizendo sobre essa igreja. Preste atenção, nunca foi e nunca será pela quantidade. Sempre sempre foi e sempre será pela intencionalidade do seu coração. Olha só o que diz Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente de um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias.
Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A oferta chocou Jesus, não foi pela quantidade de dinheiro, mas foi pela intencionalidade, pela qualidade da oferta. Quando a viúva entrega a oferta no gasofilácio do templo, e Jesus está observando, Jesus está dizendo assim, ó, ela não está dando o que está sobrando não, ela está depositando, quando ela deposita as 2 moedas que ela tinha como tudo, ela está dizendo, eu não confio no dinheiro, eu não confio na moeda, eu não confio no recurso, eu não confio na diária, eu não confio no meio de trabalho, eu não confio naquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu confio no Deus que pode me dar o recurso suficiente para que eu possa suprir as minhas necessidades. Sabe o que me faz entender quando eu vejo Ananias e Safira morrendo na fila de oferta? E me faz refletir, por que é que nós mentimos para nós mesmos? Porque a maior desculpa que eu ouço desde quando o mundo é mundo, desde quando eu faço parte da igreja eu só não faço porque eu não tenho. E agora que eu te pego, porque você diz, eu não faço porque não tenho, porém, o seu último mês na Shopee, o seu último mês no Mercado Livre, o seu último mês no iFood, o seu último mês na casa de aposta, o seu último mês na falta na confiança em Deus, diz ao contrário. Você diz, eu não faço porque eu não tenho, mas se eu pegar o seu celular e der uma leve buscada nos históricos, eu te garanto que você não faz porque não quer. Então não minta para o Espírito Santo. Diz, eu não faço porque eu não quero. Diga, eu não faço porque não é do meu feitio, eu quero só participar, eu não quero colaborar com nada. Por quê? Porque a mentira que se eu tivesse um pouco mais, não é sobre isso. Não é sobre a quantidade, porque com o pouco que você tem, se você estivesse fazendo com um pouco, você poderia dizer, eu estou fazendo o que eu estou conseguindo aqui, mas o Senhor está vendo a minha condição, então enquanto eu tenho o pouco, eu vou dando no pouco, quando o Senhor me prosperar, eu dando muito. É sempre a fala que eu digo quem não faz no pouco, jamais fará no muito. Mas é nunca. Por quê? Porque 2.000, usando a base de um discípulo, amém? A base, porque o dízimo é a base. Os 10% lá, a basezinha do discípulo. É 200. Você não faz com 200, vai fazer com 20.000 aonde? Aonde que você não faz com 200, sobra 1.800, você vai ter 20, vai dar 2 aonde? Tem exemplos de homens de Deus, como por exemplo, o fundador da Colgate, pasta de dente Colgate, sabe o que ele fazia? Ofertava 10%. Um dia ele olhou e falou, Jesus tem causa demais para ser resolvida, 10% não dá, vou dar 20%. A história diz que 20% ele disse um dia, não dá também, tem que aumentar um pouco, 30%. Aumentou mais um pouco, 40%. E não era do pessoal, era da empresa. 40% está pouco. A história diz, alguns sugerem 90%, mas a história até onde eu li, sugere que ele ofertava até o final da sua vida 50% daquilo que a sua empresa fazia. Por quê? Porque não era sobre quantidade, era sobre a qualidade, o entendimento de que Jesus tem causas que precisam ser resolvidas. E a única forma de Jesus resolver essas causas é através da sua igreja, da generosidade, do entendimento de que o meu dinheiro fará com que Jesus se torne famoso. E eu não estou dizendo só sobre casa de paz, não. Obviamente a gente precisa da contribuição. Mas desde o primeiro prédio eu digo isso, assim, se foi Deus quem chamou, Ele que nos sustenta como igreja. Aí cabe saber se você quer participar disso, assim, por exemplo, no prédio lá em cima era R$750, no outro aqui era 1.500, aqui é 5.000. E se for da vontade de Deus, vai ser suprido. Eu estava orando esse dia para trás aqui embaixo, discutindo com Deus, dizendo, quando eu disse que se o Senhor me desse, nós faríamos. Aí começa a ajudar um, começa a ajudar dois, 150 crianças e adolescentes, semanalmente sendo cuidado aqui dentro, por causa de uma igreja de 40 pessoas.
Quem quer fazer parte, faz parte. Aí, qual que é a questão? Se Deus quiser que nós continuemos crescendo, avançando como igreja, Ele vai fazer. A questão é o quanto o seu coração está entregue ao Senhor para que os seus recursos possam ser direcionados às causas dele. Quer a prova? Você quer a prova de que se Deus quiser continuar fazendo, Ele vai fazer? Escute isso aqui. Estava eu essa semana passada, sexta-feira, Tiago não teve de férias já, metade do período lá. E aí eu disse, não vai para a escola? Aí eu estava mexendo aqui embaixo, vou na Leroy Merlin, sexta-feira de tarde. Aí chega na Leroy Merlin, aí o Tiago diz, vamos no shopping? Vamos lá no shopping, rodamos, entramos em loja, obviamente eu não vou comprar nada, eu não compro nada. E aí saímos, ele disse, quero um sorvete, vamos lá, compra um sorvete, sento para tomar um sorvete, eu nunca fiz isso na minha vida. Vou na Leroy Merlin, e aí eu fico rodando na Leroy Merlin uns 40 minutos procurando um raio de uma tinta azul. Entra corredor, sai corredor. O único dia que eu ouvi um vendedor da Leroy Merlin me atendendo, me levando até o local, dizendo, não, esse produto faz isso, faz aquilo. Quem já foi lá sabe que eles não estão nem aí para você. E aí eu entro corredor, sai corredor, entro corredor, sai corredor, entro, sai corredor. E aí de repente eu disse com o Tiago, vamos embora. Peguei uma tinta do lado, outro produto do outro, e eu tô saindo. Quando eu tô saindo da Leroy Merlin, de repente do corredor de tintas sai uma voz dizendo, e aí, pastorzão? E aí eu olhei de repente, no momento o meu coração disparou, porque se eu tivesse visto, eu disse para algumas pessoas, eu disse, se eu tivesse visto ele, e se ele tivesse fingido de louco, eu também tinha pagado de louco, mas sai de trás da prateleira, pastor Ronaldo dá a recomeçar. E aí, como é que tá as coisas? Eu disse, tudo bem, tal, estamos construindo, resolvemos ficar no prédio, tal. Aí ele disse, mas como é que tá lá? Como é que tá a reforma? Eu falei, a gente precisa construir 2 banheiros, quebrar mais 2, reformar mais 2 e tal. Sei lá, vai gastar muito dinheiro, quebrar muro e construir muro. Aí o anjo da logística, do Deus que nos chamou e é capaz de nos suprir, coloca um homem desse no caminho e diz assim, tá bom, faz o orçamento, me manda o mais rápido possível, por quê? Porque os banheiros lá, eu vou pagar para você. Aí você pensa o seguinte, não é sobre se a casa de paz vai continuar ou não sem o seu recurso. A palavra aqui é o seguinte, até quando você vai continuar a aceitar a viver no nível mais raso possível de um discípulo? Sabe qual que é a minha oração? É para que paremos de mentir para o Espírito Santo. Ao dizermos que nós não somos fiéis porque não temos, e passemos a orar ao Senhor, pedir perdão. Talvez é o que você deve fazer essa noite, ó, perdão. Perdão. Por quê? Porque eu estou dizendo ao Senhor que eu não posso, mas eu posso. Perdão, porque eu estou dizendo que eu não tenho, mas eu tenho. Se apertar, eu tenho. Por quê? Porque normalmente nós deixamos o último, dizendo, paguei, vamos ver o que sobra. Integralidade. Sermos integrais. E eu não estou dizendo para você dar tudo, não, porque nem essa esperança eu tenho. Mas eu estou dizendo para você que o nível de um discípulo é aqueles que dizem, não, mas eu não dou dízimo porque dízimo é alimento. É normalmente quem não dá nada. Então com isso eu nem discuto. Mas o que eu estou dizendo para você é o nível raso de um discípulo no Antigo Testamento é 10, no Novo é tudo. Todo discípulo no Novo Testamento era tudo. Alguma coisa entre 10 e tudo. Você precisa entender que o Senhor te salvou não só para te levar para a vida eterna, mas te salvou para que você possa ser um auxiliar dele naquilo que ele está fazendo nessa terra. O que Deus está dizendo é, eu te quero por inteiro. Não é só o seu corpo, não é só a sua vida indo para o culto, com a biblinha debaixo do braço, cantando uma musiquinha ou duas, não, é integralidade. Olha só o que Salomão diz em Eclesiastes 11. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Ou seja, lançou o pão na água, o pão incha, dá para dividir. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar onde ela cair, ali ela ficará. Quem somente observa o tempo nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca fará colheita.
Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique com os braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se é esta, ou se é aquela, ou se é ambas. Sabe o que Salomão, o homem mais sábio da terra, está te chamando a fazer? Trabalhar e semear. Trabalhar e plantar. Por quê? Porque uma hora, uma das duas sementes vão florescer. Uma das duas sementes vão semear, vão crescer, vão dar frutos, ou uma ou as duas juntas. Sabe qual que é o meu pedido a você, irmão? Não deixe com que o dinheiro, não deixe com que o mamon domine o seu coração. Como dominou o coração de Ananias e Safira. Por quê? Porque o dinheiro da igreja deve servir para promover a fama de Jesus. Eu estou aqui desesperado, por quê? Porque eu preciso não só cuidar de prédio, mas eu preciso cuidar de gente. Eu preciso enviar missionário, eu preciso bancar salário de missionário, eu preciso cuidar de família, eu preciso ajudar o que tem fome, a viúva que tem fome. Mas como? Só com pessoas que entenderam que o coração não está no dinheiro, mas está no Senhor. Sabe qual que é o maior artifício que Satanás faz? Porque o que a Bíblia diz é que Satanás encheu o coração. E Satanás é mestre nisso. Por quê? Porque quando você está pronto para dar uma oferta, e talvez aconteça com você, o seu coração diz, e se faltar? E se não der? Aí quando você está pronto para dar a oferta, Satanás diz, está aqui a calculadora, faz a conta porque eu acho que não vai dar. Mas normalmente essa calculadora só serve para calcular as coisas de Deus. Já percebeu? Eu já briguei comigo sobre isso, assim, porque eu ficava naquela, meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas aí dava para um, dava para outro, mas a calculadora só servia para as coisas de Deus. Aí sabe o que acontece? Não tem integralidade. Aí acontece a mentira, Deus, não vai dar. Deus, não consigo. Deus, esse mês está osso. A pergunta que fica é, cadê o dinheiro do discípulo de Jesus? Eu nem ia falar sobre isso, mas, por exemplo, na parábola dos talentos, que Jesus fala dos talentos, na Idade Média popularizou como os talentos sendo dons, dançar, cantar, enterra o seu talento, dançar, cantar, pular, sei lá, essa conversa toda. Mas talento nunca foi dom, talento sempre foi dinheiro. Aí sabe qual que é a pergunta de Jesus? Jesus dizendo, o versículo dizendo, o Senhor saiu para viajar, deixou um na mão de um, 2 na mão de outro, 5 na mão do outro, segundo a sua capacidade. Ou seja, Jesus conhece a capacidade de cada um de administrar. Aí sabe o que é um talento? Equivalia a mais ou menos 33 quilos de ouro, 6.000 dias de trabalho. 20 anos trabalhando. Um talento, 20 anos trabalhando aproximadamente. Aí a parábola diz que ele deixou um na mão de um, 2 na mão de outro, 5 na mão de outro, segundo a sua capacidade, para ninguém dizer, eu não tenho capacidade de administrar. Aí quando o Senhor diz, ele vem cobrando, cadê o meu dinheiro? Aí um diz, o 5, trabalhei, garimpei, multipliquei, está aqui o seu lucro. O 2 diz, trabalhei, garimpei, está aqui o seu lucro. 4. O de 1 diz, não deu. Enterrei. Aí eu estava ouvindo uma menina falar sobre isso esses dias, sobre essa percepção de que ele pegou o seu talento, porque o dono pergunta, por que você não pegou e deu para o banqueiro lá, pelo menos os juros eu teria? Aí eu vi que a forma de esconder, de guardar o dinheiro mais fácil nos tempos de Cristo era esconder o dinheiro. Bota na terra lá, porque não vai ter problema nenhum. Era a forma mais fácil de guardar o dinheiro. Risco zero. Mas o dono do dinheiro diz, dava para o banco, pelo menos os juros eu teria. Aí sabe o que o de um talento disse? Eu sei que o senhor é mau. Colhe onde não plantou. Eu sei que o senhor é o senhor cruel, mau. Aí sabe qual que é a percepção disso? É que ele não plantou, não é porque o Senhor não deu por sua capacidade, porque os outros dois fizeram dinheiro lá. Ele não fez com que o dinheiro do Senhor rendesse, porque ele não conhecia a fundo o Senhor que entregou a ele o seu dinheiro. Sabe qual é o nosso problema? Nós conhecemos pouco o Deus que nos deu tudo. Aí é a nossa desculpa não faço porque eu não tenho.
Não faço porque vai faltar. Não faço porque no final do mês não vai dar certo. Deixa eu terminar porque você está tenso. Primeira coisa. Os nossos relacionamentos vão definir a nossa fidelidade. Os nossos relacionamentos vão definir a nossa fidelidade. Ananias e Safira era um casal, parzinho, que resolveram mentir para o Espírito Santo por causa do dinheiro e tiveram o mesmo fim. Imagina a conversa do casal. O plano, o conluio. Vamos vender, vamos sentar, vamos reter parte, vamos entregar uma parte e ficar com outra. Vamos fingir que demos tudo, vai ficar tudo bem. Aí sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí que fica a pergunta para você, quando se trata de recurso financeiro, com quem você está andando e com quem você está conversando? Essas pessoas que você está andando ou conversando estão te deixando mais fiéis ou menos fiéis a Deus? Qual foi a última vez que você juntou com essas pessoas que você tem andado e dizendo como é que nós iremos sanar as necessidades do reino de Deus? Para levantar o caído, para ajudar o pobre, para ajudar o irmão, a viúva, o irmão que está passando por um período ruim, a igreja que está passando por um momento ruim. Qual foi a última vez que você fez isso com essa pessoa que você está andando? Porque, diferente de Ananias e Safira, teve o outro homem que entregou tudo, era José, chamado Barnabé. Sabe quem é esse homem, Barnabé? O mesmo Barnabé de Paulo. O Barnabé, que quando todo mundo excluiu Paulo, Barnabé pegou no braço dele e disse, não, deixa que eu resolvo. O padrinho do apóstolo Paulo era o cara que no início do seu ministério não reteu, não segurou nada, entregou tudo. Quem entendeu o reino de Deus não tem tempo para gastar com pessoas que estão presas nos seus próprios desejos, mesmo depois de salvas. Quem entendeu o reino de Deus não tem tempo para gastar com pessoas que estão gastando só com seus próprios desejos, mesmo estando salvas. Com quem você tem andado? Segunda coisa, o corpo de Jesus é a igreja e ele tem que ser sustentado pelos seus membros. Sempre foi assim e sempre será. Existem pessoas que pesam a mão, eu sei. Existem pessoas que falam de forma demasiada sobre dinheiro, e eu sei. Mas também existem pessoas que se exumem da responsabilidade de cuidar do corpo. A pergunta que eu tenho para você, a outra pergunta é, se fosse por aquilo que você entrega, o nome de Jesus seria reconhecido na vida de quem? Pega o último extrato de banco seu e olha, dá uma olhadinha. Se fosse por aquilo que você tem entregue, o nome de Jesus seria reconhecido na vida de quem? Sabe por quê? Não existe a possibilidade de pregar o evangelho para quem está passando fome. Chegar lá no irmão e dizer, irmão, eu vim aqui falar sobre Jesus. O irmão vai dizer, tá bom, irmão. Legal, Jesus, né? Mas cadê o alimento? Cadê a luz que acabou? Cadê a água que eu estou sem? Eu não estou dizendo de fora, estou dizendo talvez de dentro. Eu já fui para a igreja, não aqui, mas eu já fui para a igreja, sem saber o que ia comer no dia seguinte. Porque zerou as panelas, tudo só tinha da panela lá. Deus sempre proveu. Mas eu já fui para a igreja sem saber o que ia comer no dia seguinte. E aí talvez tenha algum irmão seu que está aqui sem saber o que vai comer no dia seguinte. Será que você tem intimidade com Deus, na maneira tal de que Deus pode soprar no seu ouvido dizendo, fulano de tal? É o que eu ensinei para vocês, nunca é diabo, irmão. Quando se trata de fazer as coisas de Deus, não é o diabo soprando no seu ouvido, não, é sempre o Espírito Santo. Fulano de tal precisa de ajuda, nunca vai ser Satanás, nunca. Qual que é o que ele ganha ajudando você a fazer a vontade de Deus? Nenhum, nada. Se fosse por aquilo que você tem feito, o nome de Jesus seria reconhecido na vida de quem? Reflita sobre isso aí. Terceira coisa. Não deixe que Mamon domine o seu coração. Não deixe que Mamon, o dinheiro, domine o seu coração. O que Ananias e Safira fizeram foi deixar com que Mamon dominasse a sua vida. E esse é o maior problema do nosso século. Sabe por quê? Somos cercados por compras fáceis.
Seu cartão já fica vinculado no seu telefone. 2 cliques você já comprou. Oportunidades fáceis de ganhar dinheiro. Comparações o tempo todo. E isso nos faz focar o tempo todo no dinheiro. Eu ouvi uma palavra sobre dinheiro essa semana, o pastor dizendo assim, da igreja lá, dizendo, sempre quando você for comprar uma coisa, espere 24 horas. Se não sendo coisa essencial. Do seu telefone, que eu sei que está vinculado ao seu cartão, dizendo, eu preciso disso aqui agora? Não, deixa para lá. Amanhã eu compro. Se amanhã ainda tiver o desejo no seu coração, ok. Mas se não, irmão, para. E aqui eu não estou dizendo só da sua vida com Deus em oferta, mas estou dizendo sua vida como controle financeiro. Para de gastar com aquilo que não precisa. Nós precisamos de dinheiro, precisamos pagar boletos, mas precisamos entender a necessidade do corpo e não nos eximir dela. Sabe o que nós não podemos fazer? Entender a necessidade do corpo e mentirmos para nós mesmos e para o Senhor, dizendo, eu só não estou fazendo porque eu não tenho. Se eu tivesse, estava na mão. Tenho 3 conselhos para te dar. O primeiro, nós devemos confiar mais na provisão do que no provedor. Ou melhor, mais no provedor que na provisão. Nós devemos confiar mais no provedor do que na provisão. Por quê? Porque o provedor faz. Ainda que não seja a provisão que nós precisamos naquele momento, da forma que nós queremos, o provedor faz. Terceira coisa, nós devemos cuidar do corpo de Jesus, que é a igreja. Terceira coisa, entender que nada do que temos é nosso. Tem o dono e nós somos mordomos do nosso Senhor. Confiar no dinheiro não é só para quem tem muito, dizendo, está adorando a Mamon, sua casa, seu carro. Não. Confiar em Mamon também é para quem tem pouco, mas não consegue confiar no Senhor, que Ele será fiel mesmo nesse pouco. E sendo fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. O dinheiro não é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. O corpo de Jesus, a igreja, os irmãos, precisam do entendimento da igreja, de que nós não temos nada. Tudo que nós temos é do Senhor. Quero ofertar com você agora. Não é sobre a igreja. Não é. Porque, como eu disse, se você não fizer, Deus vai levantar outro e eu estou tranquilo em relação a isso. Se for da vontade dele, eu estou tranquilo em relação a isso. Eu não quero. Deus te abençoe. O Senhor ministrando no meu coração, assim, essa semana, quando eu terminei o sermão. Eu tenho essas viagens, pouca, mas eu tenho essas viagens. Mas o Senhor ministrando no meu coração, assim, é um tempo de diferenciar os adultos das crianças em questão à confiança. Eu falei isso com o André esses dias para trás. A minha oração é para que ele prospere de uma forma surreal os que entenderam o reino de Deus. E, aliás, na mesma demanda, essa semana acabei de fazer o sermão, e aí eu disse, Deus, preciso ofertar, de forma que eu não faça há algum tempo. Aí Deus me disse, o dinheiro de tal coisa é meu. Tá bom, tirei. Aí, junto a isso, não satisfeito, eu disse, eu preciso ofertar mais na casa do Senhor. Não tenho dinheiro, o que eu faço? O Senhor colocou no meu coração e eu não tenho pudor a isso. O Senhor me pediu o meu telefone celular. Eu não tenho outro e não vou comprar outro. Eu não posso comprar outro agora. Então, meu telefone celular vai estar à venda amanhã e, se você quiser comprar, estou vendendo. Para tudo que tiver, sei lá, deve valer uns 1.000 e poucos reais. Nós vamos pegar e nós vamos
entregar ao Senhor, colocar na obra de Deus para que as coisas dele possam funcionar. E a obra, R$1.000, sei lá, R$1.000 e poucos de material de construção para que a obra do Senhor possa funcionar. Eu não estou te convidando para você viver uma vida rasa. Se você quiser viver a vida rasa, é uma questão sua. Continue com as suas comprinhas de emergência, com as suas questões aí, e está tudo certo. Estou te convidando a ter um passo mais profundo com o Senhor e confiar naquilo que Ele pode fazer. O Pix da igreja é acasadepaz@gmail.com. Se você trouxe de forma física, pegue em suas mãos, vamos orar. Deus, nós te louvamos. Nós queremos entender os teus propósitos. Nós queremos entender o que o Senhor quer fazer através de nós. Não é tempo mais de ficarmos nas brincadeiras de adolescente, de criança, e tentar mentir para o Senhor, Pai. O Senhor não tem compromisso com crianças. O Senhor tem compromisso com quem assume a responsabilidade. O Senhor tem compromisso com quem paga a conta. Então nós queremos pagar a conta, Pai. Nós queremos pagar a conta do órfão, da viúva, do necessitado. Nós queremos pagar a conta dos nossos irmãos que não têm necessidade, que estão passando por necessidade. Nós queremos pagar a conta, meu Deus, daqueles que não têm condição hoje. Eu quero pedir ao Senhor para prosperar os que estão dispostos a pagar a conta, Pai. Não só a conta da igreja, mas a conta daqueles que precisam, Pai. Talvez essa seja a oração mais difícil já feita neste lugar. Mas eu quero pedir ao Senhor para que aqueles que têm o coração no dinheiro, eles possam reconhecer o seu pecado, Pai. Reconhecer que estão pecando contra o Senhor quando confiam mais no dinheiro do que no Senhor. Reconhecendo que estão pecando contra o Senhor quando dizem, eu não faço porque não tenho, sendo que muitas das vezes nós temos. Muitas das vezes sobra. E nós simplesmente resolvemos ignorar aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos entender o Teu propósito, a Tua graça e a Tua misericórdia. E que o Senhor não possa deixar faltar nada em nossas vidas, cobrindo todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Se você vai fazer de forma Pix, pode fazer. Se você vai trazer